Boa tarde, é a Adriana falando agora com você. Só para referendar o que você disse que não dá para considerar o jogo definido, a gente tem recente justamente a vitória do Trump, quando todo mundo dava o jogo definido e a vitória da Hillary Clinton na eleição em que o Trump venceu. Eu cobri essa eleição americana aí, vi o choque de uma parte da população que não conseguia acreditar que o Trump havia vencido a Hillary Clinton, quando inclusive todas as pesquisas diziam que a vitória era dela. Então a gente tem, não era um passado distante, era um passado recente, É. uma virada e um resultado absolutamente surpreendente. Na posse do Trump, nessa eleição que eu estou falando, ele dá aquele discurso em que grita para o mundo America First. América em primeiro lugar, acima de tudo, repete isso várias vezes, o que também foi chocante, escutar aquele discurso. E agora o que eu te pergunto é, para o Brasil, um Trump protecionista piora a situação econômica aqui, ou o Biden não foi tão diferente do que o Trump seria? Eu entendi todo o argumento que você fez em relação ao vice, que reforça esse isolacionismo, essa proteção total à prioridade americana. Mas entre a comparação Trump-Biden, muda alguma coisa para o Brasil, para a economia brasileira? Eu acho que muda um pouco, porque o Trump, ele é embora ambos sejam protecionistas, então o Biden fez, na verdade, um governo com maior protecionismo do que o Trump havia feito nos seus 4 anos anteriores. Então, os 4 anos que resultaram das eleições em 2016, da vitória do Trump em 2016. O Trump ali iniciou uma virada na política norte-americana, na política econômica dos Estados Unidos e na política externa. Então, teve uma virada completa ali. E essa virada completa, ela mais ou menos continuou sob o Biden, pelo menos no aspecto assim de ceticismo em relação ao livre comércio, ceticismo em relação à integração dos Estados Unidos com outras economias, ceticismo em relação a parcerias não só comerciais, mas parcerias mais abrangentes, que o Obama defendia, por exemplo, no governo dele. Enfim, tudo isso foi posto à prova e foi alterado nos 4 anos do Trump. E o Biden, quando chegou à presidência em 2021, na verdade, as eleições foram em 2020, o Biden não alterou nada, ele continuou no mesmo rumo, em termos. Aqui eu estou falando estritamente de política econômica, não de política externa, porque a política externa, sim, foi diferente. Mas a política econômica e, sobretudo, as políticas protecionistas, elas continuaram indo no mesmo rumo do Trump e, em alguns casos, elas foram, inclusive, elas foram alteradas no sentido de torná-las ainda mais protecionistas. Então, a direção continuou e com maior intensidade. O Trump, agora, o estilo é diferente. Então, o Trump é um sujeito que gosta de protecionismo, gosta de ameaçar os seus parceiros comerciais com tarifas de importação e tem esse estilo de confronto, né, de ir para a briga, ir para o confronto, foi o que aconteceu com a China, por exemplo. O Biden, embora ele tenha feito e tenha adotado exatamente a mesma política, até de forma um pouco mais contundente do que o Trump, ele faz isso dentro de um contexto assim, diplomático, que ele tenta revestir esse protecionismo com alguma diplomacia. Então, os estilos são um pouco diferentes. O Trump voltando, ele vai ser aquilo que ele foi anteriormente, só que, como ele só tem mais 4 anos pela frente para ele, porque aqui nos Estados Unidos os presidentes só podem ter 2 mandatos, consecutivos ou não, você não pode ter mais do que 2 mandatos, então o Trump não tem reeleição pela frente, ele tem só os próximos 4 anos. Ele vai insistir naquilo que ele já vinha fazendo, ele vai dar continuidade a algumas coisas que o Biden vem fazendo, principalmente no enfrentamento com a China, mas ele vai retomar o discurso de confronto que ele tinha antes. Esse tipo de discurso de confronto e de posicionamento dos Estados Unidos não ajuda ninguém
e não ajuda o Brasil. Então, quando se olha assim a mistura de economia com geopolítica, porque hoje em dia não é possível mais separar as duas coisas, essa mistura da política econômica de ambos, tanto Trump quanto Biden, com um estilo de gerir a geopolítica ao modo de cada um, isso daí tem um impacto, sim, sobre o mundo e, obviamente, tem um impacto sobre o Brasil. E com o Trump, tem mais incerteza do que com o Biden ou com o eventual substituto do Biden, Sim, porque há esse estilo de confrontar, sim. de confrontar aqueles países que são percebidos como competidores nos mercados internacionais. E o Mônica, Brasil é um competidor dos Estados Unidos, É. assim. A gente não pode esquecer que em vários produtos agrícolas, né, na produção de várias commodities, o Brasil é competidor dos Somos Estados Unidos concorrentes. em Sim. terceiros mercados. Mônica, pra Então, gente, o Trump vai olhar para isso de uma forma muito diferente do que fazem os democratas.